Bom, novamente boa tarde a todos. Eu convido você a estar comigo agora nesse último sermão expositivo dessa tarde. Já tivemos aqui as participações abençoadas, todos seminaristas, né? Léo, o Douglas, e agora eu estou encarregado, o menor de todos. O Rodrigo tinha que estar aqui também, mas como eu falei, ele está lá assistindo a gente, graças a Deus. Mas ele vai precisar fazer também, então... Meus irmãos, eu quero falar, a partir de agora, a respeito de um texto que se encontra em Efésios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. Acompanhe comigo, a versão que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. Mas vamos acompanhar com a versão que estiver aí. Bom, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós ou de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela aqui está sendo exposta, é dela que vem o poder do Senhor. Por isso, nesse momento, eu só te peço que o Senhor me use como teu instrumento. Porque o poder não está em minhas palavras, mas está na tua palavra, que é fiel, verdadeira e eterna. Usa-me, Senhor, nesse momento, para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer nos dizer com esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o assunto com que eu quero conversar com você agora nessa tarde é a respeito do ensino de Paulo sobre a graça de Deus. O ensino de Paulo sobre a graça de Deus, segundo o texto que nós acabamos de ler aqui nesse momento. Bom, eu quero lembrar você que no dia 31 de outubro, 2 semanas atrás, nós estávamos comemorando de forma conjunta o aniversário da Reforma Protestante. 503 anos nós estávamos comemorando naquela data, exatamente há 2 semanas atrás. Eu vi até muitas postagens, muitas publicações das pessoas desejando um feliz dia da Reforma, né? Parabéns pelos 503 anos. E certamente esse evento ele foi muito importante para a história de todos os cristãos, os chamados também protestantes.
não só revolucionou ideias da igreja, mas do mundo em geral. Porque eu quero te lembrar que Lutero, quando formulou as 95 teses, ele estava em um contexto de uma igreja medieval que era totalmente autoritária. Ela estava intervindo em todas as faces da sociedade, inclusive a cultura, a política, coisas que hoje a gente não vê ser tão usuais, pelo menos não oficialmente. Mas aquela época era complicada. E Lutero ele surgiu promovendo essa reforma, esse movimento que hoje nós podemos colher frutos dele. Mas naquela época era complicado, principalmente porque a igreja ela procurava se justificar meramente em suas obras. Por exemplo, a indulgência que era cobrada pela igreja católica afirmava que você tinha que pagar um preço para você ter um lugar no céu. Logo, dependia de você e não de Deus, para que você fosse salvo. E ali, Lutero ele começa uma teologia que já estava descrita na palavra a respeito da graça. Quero te lembrar que essas 95 teses, elas têm como base as 5 solas que nós chamamos, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé e somente a Deus a glória. Um desses preceitos é o que a gente está se aprofundando aqui hoje, que é a sola gratia, que é o somente pela graça, que Lutero ele desenrola e ele se aprofunda nesse conceito. Então essa ideia de que o homem não pode ser salvo pelo seu próprio esforço, é o que a graça, a teologia da graça, dizia a partir ali de Lutero, mas também segundo a própria palavra. É um favor divino. Nós somos salvos pela graça. Isso começou a contradizer completamente aquele contexto em que a igreja estava vivenciando. Graça, no original grego, ele é chamado charis. E é engraçado e curioso que esse termo graça, charis, no grego, ele não é utilizado por Jesus em nenhum dos evangelhos. Você não vai ver Jesus falando a palavra graça, a palavra charis, nesse grego, no original da palavra. Você não vai ver Jesus falando em momento nenhum dos evangelhos. Mas é lógico que, apesar dele não falar, essa ideia ela está presente em praticamente todas as palavras e falas do Mestre, em suas parábolas. Por mais que ele não falasse a palavra graça, o princípio da graça estava inserido em todas as palavras de Jesus, como um ato divino. Então, é impossível a gente começar a falar sobre graça, sem falar também sobre salvação, sem falar também sobre fé, sem falar sobre bondade, sobre misericórdia. Isso é impossível. Você não vai ver o termo graça frequentemente isolado na Bíblia. Você sempre vai ver ele relacionado a alguma dessas palavras. Fé, misericórdia, salvação, arrependimento, bondade. A palavra graça, essa no original, charis, ela significa favor ou concessão de bondade. E aí, eu quero que você entenda comigo que, como em todo favor, ele é dado sem que o outro tenha direito. Porque se o outro tivesse direito, na verdade não seria favor, mas seria obrigação. Isso aqui é muito importante para que a gente entenda o que o texto está querendo nos dizer. Porque tem gente que acha que Deus está devendo algo e ele precisa dar como obrigação, mas na verdade, graça significa favor, concessão de bondade. E isso expressa exatamente o nosso contexto diante de Deus, em que Paulo ele começa a falar nesse capítulo 2 da carta aos Efésios. Só é possível ser salvo por meio de um favor de Deus. Isso implica dizer que a salvação não é uma obrigação divina. Não é. Portanto, se a graça ela envolve a nossa salvação, eu te pergunto, o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina
e o que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Paulo, ele foi uma das pessoas que mais se aprofundou, o apóstolo que mais se aprofundou. Talvez o teólogo seja aquilo que for, o conceito que você quiser dar, mas ele certamente foi a pessoa que mais se aprofundou nessa doutrina. Na verdade, ele alicerçou, ele lançou uma estrutura da doutrina da graça, como nós podemos ver aqui nesse texto. Por isso, hoje, eu gostaria de falar com você a respeito do ensino de Paulo a respeito da graça de Deus. E aqui, quando a gente leu, aqui no capítulo 2, a respeito do contexto, daquilo que Paulo está falando, ele está falando ali aos Efésios, e essa epístola aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, ali aproximadamente entre o ano 58 ou 62 depois de Cristo. E alguns estudiosos, eles verificam a falta de saudações específicas do apóstolo Paulo, que era muito comum em outras cartas dele. As características das cartas paulinas era exatamente uma saudação específica, ou até mesmo o tratamento de um problema muito específico de uma igreja. Porém, nós não vemos essas características aqui presentes no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Você não vai ver. Paulo, ele não saúda de uma forma direta a cada pessoa e nem trata um problema específico. Isso implica dizer, e alguns estudiosos acreditam, que na verdade essa carta foi uma carta circular. Ela não foi direcionada diretamente à cidade de Éfeso, mas foi distribuída na localidade da Ásia Menor, que incluía a cidade de Éfeso, que inclusive era a mais importante daquela região. A igreja de Éfeso ali, na verdade, era uma das igrejas de maior sucesso do apóstolo Paulo, devido às transformações que aconteceram naquele lugar por causa da chegada do Evangelho. A igreja ali, ela foi fundada pelo apóstolo na sua terceira viagem missionária, e ele ficou ali cerca de 3 anos ensinando a palavra. E acontece que Éfeso era uma grande metrópole naquela época. Hoje não se tem mais relatos dela, mas ali constava cerca de 300 mil habitantes. Pra você ter um comparativo aqui na nossa cidade, em termos de território, a gente tem um território mais amplo e temos 500 mil habitantes. Então a cidade de Éfeso, ela realmente reunia muita população e era muito importante para aquele contexto. Era a capital da província menor, e inclusive ela tinha o templo da deusa Diana, no centro da cidade, que era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, né? Quero te lembrar que o relato em Atos 19 vai mostrar os cidadãos daquela cidade queimando seus livros em praça pública. Cerca de 50 mil moedas de prata em livros foram queimados naquele dia. Isso representa aí o sucesso que foi a intervenção divina naquela cidade. Era muito idólatra por hospedar esse templo da deusa Diana. E era muito marcada pelo ocultismo, pela magia, pela bruxaria. Então você vê ali que realmente Deus precisava intervir de alguma forma naquela cidade. E é nesse contexto em que Paulo ele começa a escrever também para os Efésios. E é possível que, dentre o contexto em que Paulo ele estava escrevendo, que aquela cidade ela estava enfrentando algum tipo de gnosticismo, e Paulo ele estava combatendo aquilo em sua carta. Não é completamente afirmativo, mas há essa possibilidade pela escrita de Paulo, inclusive também na carta aos Colossenses, que foi feita no mesmo período. E aqui nós lemos o capítulo 2, mas na verdade o capítulo 2 é uma continuação daquilo que Paulo ele começa dizendo no capítulo 1, onde ali ele vai traçar de uma forma belíssima a nossa salvação do ponto de vista do plano eterno. Isso aqui é importante para você entender.
Na verdade, Paulo ali ele está apresentando o plano de Deus como a Trindade ela estava envolvida na nossa salvação naquele tempo. Ou seja, o Pai estava planejando, o Filho estava executando e o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. É isso que Paulo ele vai trazer no capítulo 1. Ele vai mostrar um plano eterno de Deus em um contexto geral, a eleição, a redenção e o selo do Espírito. Mas agora no capítulo 2, ele vai contar como esse plano ele se torna realidade histórica em nossas vidas, e isso é o que mais importa nesse momento. Como esse plano belíssimo de Deus, de salvação, ele vem ao nosso encontro. E é isso que Paulo ele começa a dizer nesse capítulo. Ele começa a explicar o poder de Deus na igreja, revelado na ressurreição de Jesus Cristo. E agora, para destacar ainda mais esse grandioso poder, Paulo ele começa descrevendo o estado em que os efésios se encontravam quando Deus operou o plano de salvação no meio deles. Isso aqui introduz a primeira parte do nosso sermão, que é a condição do homem caído antes da graça. Ele começa o versículo 1, como nós lemos aqui, no nosso texto diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas na verdade no texto original, a expressão Ele nos deu, Ele vos deu vida, não está presente. Mas isso aqui tem uma explicação, porque Paulo, na verdade, ele não começa falando ele vos deu vida, mas ele começa falando vocês estavam mortos. E essa ideia de ele vos deu vida só vai voltar lá no versículo 5. E aí alguns estudiosos e alguns publicadores da Bíblia pegaram esse trecho de ele vos deu vida do verso 5 e trouxeram para o verso 1. Mas, na verdade, ali, isso pode gerar algo que Paulo não queria passar. Porque, ao trazer o Ele vos deu vida para o início do texto, você está deixando de proporcionar uma quebra que Paulo estava querendo trazer para os efésios naquele momento. Então, você acaba perdendo a ideia inicial. Porque o que Paulo queria fazer naquele momento era trazer um impacto àquele povo e aquelas pessoas do estado de vida que eles estavam. Então, na verdade, Paulo não começa falando, Ele vos deu vida. Ele começa falando, vocês estavam mortos. Isso traz um impacto certamente maior do que começar com a boa notícia primeiramente. Então, ele começa dizendo, vocês estavam ou vocês estão mortos. E morte aqui significa separação. Ou seja, o estado dos efésios era de morte, separação total de Deus. Ou seja, o homem está morto em relação a Deus, e isso se deve por causa de suas transgressões e delitos. E aqui poucos, infelizmente, entendem o significado disto. Porque lá no Éden, na queda do homem, quando o homem e a mulher eles cometem a primeira transgressão ou delito aqui ele significa a quebra de lei, é por isso a palavra delinquentes, porque você quebra uma lei de Deus, e ali eles fizeram isso. Ali Deus já tinha alertado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que a palavra diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E é a partir desse momento aqui que o homem ele não pode mais conviver com a santidade de Deus. E é essa parte que eu digo que poucos entendem. Por que Deus não poderia simplesmente ter perdoado ali e ter seguido o rumo? Exatamente porque quando o homem peca e a mulher peca, eles
não podem mais conviver com o ser santo. Não se pode haver luz e trevas no mesmo lugar. Não se pode haver pecado e santidade no mesmo lugar. Deus é um ser completamente puro e santo. E por causa desse fator, o homem não pode mais conviver com ele depois de pecar. Ou seja, o homem a partir de agora está completamente separado de Deus. Isso significa que as experiências espirituais, elas são inválidas aqui. Ele não ouve, ele não sente, ele não escuta, ele não reage àquilo que Deus faz ou fala. Ele está completamente morto. Mas não só morto, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, mas Paulo também vai dizer que essas pessoas, elas estão dominadas pelo príncipe da potestade do ar. Isso aqui muita gente não entende também. Obviamente, ele está aqui se referindo a Satanás, o príncipe da potestade do ar. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, no capítulo 4, verso 4, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Paulo aqui, ele está usando praticamente o mesmo termo. O príncipe da potestade do ar é o mesmo Deus deste século. E Paulo ele vai desenrolar isso. Mas por que Satanás é o comandante desses poderes demoníacos que se chama potestades do ar? E aqui, na cosmologia judaica, na verdade, tem um conceito que o espaço ele é dividido em três. O espaço entre Deus e os homens é dividido em três, que seria as regiões inferiores, a atmosfera, o universo e o terceiro céu. É por isso que você vai ver Paulo falando que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então os judeus eles acreditavam dessa forma. E quando fala o príncipe da potestade do ar, isso implica dizer que Satanás está atuando nessa atmosfera, ou seja, nesse mundo. E é por isso que a Bíblia vai dizer e afirmar que o mundo jaz no maligno. E aí, Paulo diz que Satanás, o príncipe da potestade do ar, ele atua sobre os filhos da desobediência. E essa palavra atua, que ele usa, se chama energeó no grego, que é a mesma usada no capítulo 1, no verso 20. Presta atenção, capítulo 1, verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Ele exerceu, atuou, é o mesmo verbo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que proporcionalmente, quando o espírito das trevas, o espírito da potestade do ar, ou simplesmente Satanás, atua sobre os filhos da desobediência, é na mesma proporção em que os filhos de Deus, que são movidos pelo Espírito Santo, têm a sua atuação no Espírito Santo. É o mesmo verbo. E é por isso que Lutero ele dizia que não há neutralidade. E uma frase dele é que o homem é uma besta, ou montada por Deus, ou montada pelo diabo. Porque você não pode estar no meio dos dois, ou você é dominado por um, ou você é dominado por outro. Então, se você não tem Jesus, e esse era o estado dos Efésios naquele momento, você é completamente dominado por Satanás. E é isso que o texto está dizendo. E aí ele muda o discurso de vós para nós, e ele diz, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. E aqui eu percebo que muitos pensam que a ira de Deus ela é inexistente, ela acabou, que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo, mas não. A Bíblia vai afirmar que a ira de Deus permanece sobre os filhos da iniquidade. A ira de Deus ela não acabou.
Ou seja, Deus ainda vai cumprir a sua justiça e vai derramar o seu cálice. Isso está lá em Apocalipse também. Ela não acabou. Porém, essa justiça de Deus, ela se cumpre em Jesus. E é por isso que nós podemos ter esperança. Mas a ira dele ainda permanece sobre aqueles que estão na desobediência. Ou seja, o homem que está longe de Deus, ele está sujeito à sua ira. Por isso, esse homem já está condenado. Segundo o que fala João 3,18. A gente conhece muito João 3,16. Mas na continuação do texto, você vai ver que aquele que não crê já está condenado. Ou seja, a ira de Deus está sobre essa pessoa. Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório. Eu particularmente não gosto de ir a velórios. Não gosto. Não sei se alguém gosta. Acho isso um pouco atípico. Mas a cena ali do velório, ao presenciar um cadáver, é uma cena um tanto estranha, se você parar para pensar, porque a gente está contemplando os restos de uma alma que já se foi. É apenas o corpo, a pessoa não está mais ali. Ou seja, os seus parentes, eles podem falar palavras bonitas de despedida, mas o morto não vai ouvir. Sua esposa ou seu esposo podem estar chorando e derramando lágrimas sobre o seu corpo, mas ele não vai sentir. Ele não vai sentir os gestos de carinho, ele não vai poder reagir, responder às palavras que estão sendo ditas naquele momento. E é exatamente esse o estado daqueles que estão separados de Deus. Você está completamente morto. Ele pode falar, mas você não vai ouvir. Ele pode acenar, mas você não vai ver. Ele pode agir, mas você não vai sentir. Não é um hospital, é um necrotério. Não tem solução naquele momento. Se você não receber vida de Deus, você está morto e não tem outra possibilidade. E esse é o estado dos Efésios aqui. E, com certeza, de toda a humanidade. O ser humano, ele é mau por natureza. Inclinado sempre a fazer o mal. E se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, na verdade, ele estaria sendo justo. E você vai ver hoje na sociedade uma ideia diferente. Por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, lá na Revolução Francesa, ele vai soltar a seguinte frase: o homem nasce justo. A injustiça que o corrompe. Ou seja, ele nasce bem, ele nasce bom ali, inclinado a fazer o bem, mas é o contexto, é a sociedade que o contamina. Mas a gente sabe que a palavra diz exatamente o contrário. E esse é um dos problemas contemporâneos nossos, é não reconhecer que você está morto. E aí eu me lembro de uma palavra de Jesus que ele fala à igreja de Sardes, que está lá em Apocalipse 3:1. Ele fala: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Inclusive Sardes foi uma das igrejas que Paulo fundou a partir de Éfeso. E tem muita gente assim no meio das nossas igrejas. Gente morta. E aí vive despreocupado, vive da forma como quer. E buscam a Deus ou buscam a igreja somente como uma forma de disfarçar seus pecados, se sentir bem. Mas para Deus, essas pessoas estão mortas espiritualmente. E a única forma, de se mudar esse quadro, é se Deus vir ao encontro dessas pessoas. Ou seja, se houver uma intervenção divina nessas vidas. E é aqui que Paulo ele anuncia finalmente essa intervenção da graça de Deus na história da humanidade. Aqui ele vai em contraste com o que ele estava falando nesses trechos anteriores. Esse pano de fundo que ele traz da humanidade perdida e caída, agora Paulo, ele vai de encontro e anuncia duas palavras que para mim são as mais importantes desse texto,
que começam no verso 4. Mas Deus. Ou seja, o homem está completamente caído, ele é mau por natureza, ele é inclinado a fazer o mal, não há solução para ele, mas Deus. E é aqui que ele introduz a intervenção divina sobre a doutrina da graça. Ou seja, nesse momento não é o homem que vem a Deus, não é. É Deus que vem de encontro ao homem, e não porque o homem mereceu. Mas o único motivo descrito aqui no texto é por causa do seu grande amor e sua grande misericórdia. Mas não confunda, a justiça divina, ela não desaparece. Ela não desaparece. A única diferença é que agora ela é cumprida em Jesus naquela cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, ele retoma agora o assunto lá do primeiro versículo, que em algumas versões fala que ele vos deu vida. Agora no verso 5 ele diz, estando vós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida agora já nos está proporcionada. Além também de ter um aspecto de futuro, ou seja, os seus resultados, eles vão se desenrolar ao longo do tempo até a nossa glorificação. Em algumas versões você vai ver o termo ainda, em outras não. Mas esse termo ainda, esse conectivo, ele também é usado em um texto muito conhecido pelo apóstolo Paulo. Em Romanos 5:8, quando fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esses textos, de um modo geral, eles comprovam que não houve mérito algum do homem. Ou seja, Deus intervém na história da humanidade. Não por causa do homem, mas por causa do seu amor e misericórdia. E aí Paulo diz, pela graça vocês são salvos. Ou seja, já que o homem ele não pode recuperar a sua vida por si mesmo, através dos seus próprios esforços, agora a graça está fornecida a você. Não importa o que o homem faça ou deixe de fazer. Não importa mais. A partir daqui não importa mais. Ele não é capaz de se salvar sozinho. Essa escolha não pertence ao homem, pertence a Deus. A única forma de ser salvo é por meio de um favor, graça, intervenção divina. E o Martinho Lutero, que proporcionou a gente essa reforma protestante, ele também fala muito sobre o assunto da graça. Ele reforçou essa teologia durante aquela época medieval. E segundo ele, o livre-arbítrio existe, mas perdeu o seu poder ou perdeu a sua força de salvar o homem. Agora preste atenção para que você entenda aqui onde a gente quer chegar. Não é que o livre-arbítrio não exista, ele existe. Mas a partir do momento que o homem está morto perante Deus, e não há o que ele faça para reverter essa situação, o seu livre-arbítrio ele perde poder, ele perde força. Não há mais capacidade de se salvar. Porque eu quero te lembrar que a Bíblia vai afirmar que se você transgride uma lei, você transgride todas elas. Eu tenho certeza que você não conhece um homem, pelo menos descrito na Bíblia, que não tem errado. Todos eles transgrediram. Todos nós caímos e não temos solução. E é por isso que Deus precisa intervir na linha temporal humana. Ou nós estamos perdidos. Ou seja, a graça ela é intermediada pela eleição divina. E isso é bíblico. É um decreto de Deus. Embora isso não elimine o livre-arbítrio. Ou seja, você está querendo dizer, Dylan, que existem os dois? Não estou querendo dizer nada. É o que a Bíblia afirma. Os dois são bíblicos.
Agora, como os dois podem ser verdadeiros ao mesmo tempo? Isso nós não sabemos. Não sabemos. Em Romanos 8:29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a também esses glorificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí você pode perguntar, se a eleição é uma verdade, Deus não estaria sendo injusto de forma nenhuma. Em hipótese alguma. Porque nós, como criaturas, não entendemos nada a respeito de justiça. O que nós sabemos de justiça é apenas um trecho de que Deus deixou disponibilizado para nós. Porque Ele é o ser completamente justo. Eu quero te lembrar que uma frase do Augusto Nicodemos, que ele fala: no inferno não haverá inocentes. Não espere que Deus seja injusto. Deus não é injusto ao promover a eleição. Na verdade, Ele seria justo se te condenasse ao inferno. Então a gente está no lucro. O próprio Paulo fala, Romanos 9,14, que diremos então, Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É a escolha dele. 9:20, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Essa graça, embora mediada pela eleição, ela é universal, ela é para todos os homens. E como essas duas coisas se relacionam e podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nós também não sabemos afirmar. Sobre o livre-arbítrio e a eleição, novamente eu digo, as duas são verdades incontestáveis e bíblicas. Você vai ver o livre-arbítrio não como expressão na Bíblia, mas como uma ideia implícita. O próprio caso acontecido lá no Éden, você vai ver, tem uma árvore do bem e do mal. É sua escolha, comer ou não. Josué, quando está com o povo de Israel, fala: olha, se vocês quiserem servir aos outros deuses, escolham quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias, no Monte Carmelo, ele vai dizer: por que vocês estão cocheando entre dois deuses? Se Deus é Deus, então seguiu. Se Baal é Deus, então seguiu. Então, a escolha, ela está implícita na Bíblia. E é também uma verdade. E além disso, Paulo diz: juntamente com Cristo, ou seja, nós seremos ressuscitados com Ele, glorificados com Ele. São palavras que indicam a nossa participação na vida ressurreta com Jesus. Ou seja, não basta Deus te salvar, não bastou isso. Ele também dá a você a mesma herança com Cristo. Maravilhosa graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje nós vemos que os filmes de super-heróis estão extremamente em alta. Eu vejo uma tipologia de Cristo nisso, de alguma forma. Porque em todo filme de super-herói você vai ver sempre um vilão que quer jogar na cara da humanidade de que ela não presta e que ela tem que ser exterminada. Você pode ver que todo vilão é assim. Todo vilão é assim. Ele quer exterminar todo mundo, porque todo mundo é mau. E sempre vai ter um mocinho, sempre vai ter um herói que vai dizer: na verdade, não, a humanidade tem jeito. E esse herói, ele se sacrifica por todo mundo. Mas na verdade, dificilmente você vai ver um homem fazer isso na vida real. E eu acho também impressionante como essas histórias de cinema, elas são capazes de impressionar mais do que o próprio plano de salvação de Deus. Ou seja, a gente dá mais crédito àquilo que não é real. E aquilo que é maior, aquilo que é grandioso, a gente acaba deixando para lá. Cristo é o único, e foi o único, que teve capacidade de fazer aquilo que os super-heróis desse contexto que a gente está fazem. Ele é o único que teve essa capacidade. Ele entrou na história, enviado por Deus, para que a justiça se cumprisse nele e não em nós. E
ainda mais do que isso, compartilhou com a gente a sua própria herança. E aí eu te pergunto, como que a gente pode ficar indiferente a isso? Como nós podemos viver de uma forma como se a gente não ligasse para o que Deus fez por nós? É por isso que a graça ela é transformadora. E aí, a partir dessa intervenção na vida do homem, é impossível ele ser o mesmo. E a partir disso, ele passa a viver sobre os moldes da graça. E esse é o último ponto em que Paulo fala em seu texto, que é a nova condição humana debaixo da graça. Ele fala: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo ele começa aqui afirmando que nós estamos salvos. Notícia maravilhosa. E o verbo aqui é um pretérito perfeito. Fostes salvos. Ou seja, é uma ideia de que é algo já consumado e realizado. Você foi salvo, ponto final. Mas esses resultados, eles vão se desenrolar ao longo também da história. E se estender para o futuro até a nossa glorificação. Essa salvação só pode ser pela graça. E aqui, esse conectivo, isto, né? Ou seja, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de vocês. Dá um pouco de polêmica. Alguns comentaristas falam que esse isto se refere à graça. Outros falam que se refere à fé. E outros falam que se refere aos dois. Mas o fato é que na gramática, o pronome demonstrativo ele sempre vai apontar para o seu antecedente. Então, nesse caso, ou o texto está falando da fé, ou está falando do plano de salvação por completo. De qualquer forma, a fé é um dom de Deus. De qualquer forma. Ou seja, por que isso pode ser afirmado? Porque se Deus é quem intervém na história da humanidade para conceder graça, a fé só pode vir a partir dele. Fé no grego aqui significa pistes, ou seja, persuasão que leva a uma confiança. A fé é uma persuasão. Deus, na verdade, está te convencendo de que você precisa dele para ser salvo. Ou seja, qual é a importância da fé? Ela pega a graça de Deus que está disponibilizada e te leva até ela. Por meio da fé. É um caminho. Que é também um dom de Deus. E qual é a sua importância? Somente por ela nós podemos agradar a Deus. É por isso que fala em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, se você precisa dela para alcançar a graça, então só através dela você pode agradá-lo. A fé é uma ponte, não é a finalidade. A graça é a finalidade. A graça é a finalidade. O que muita gente confunde e pode levar certas pessoas a viverem de uma forma que não agrada a Deus. Porque se você confunde fé com graça, se você coloca a fé como finalidade, basta você crer em Deus que você está salvo, mas não nesse sentido de crer, acreditar. Eu acredito que Deus existe, eu estou salvo? Não necessariamente. Porque fé é persuasão que leva à confiança. Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo e a partir disso é necessário ter uma nova vida. A fé é dom de Deus. A palavra crença, exatamente, ela expressa de uma forma incompleta o que é fé. Dizer que fé é crença não está errado, mas está incompleto. Porque até os demônios creem. A Bíblia vai afirmar isso, ou seja, até os demônios acreditam. Mas a fé, na verdade, precisa te persuadir. E quando Paulo fala, pela graça sois salvos, aqui ele não está eliminando a sua necessidade de obedecer a Deus. Na verdade, a graça, ela capacita o homem a realizar boas obras. Porque a partir da justificação em Cristo, ele começa a ser alguém. E ele pode ser chamado justo, mas não por si próprio, mas por causa de Jesus e por causa da sua graça.
Ou seja, a graça ela não elimina a obediência. Pelo contrário, ela requer de você santificação, pela qual, se você não tiver, você não verá a Deus. E quando Paulo ele pronuncia aqui ao final, não por obras, ele estava dizendo àqueles homens, judeus e gentios, todos vocês só se tornam aceitáveis diante de Deus mediante a fé. Ou seja, nem você judeu que se diz filho de Abraão, se vangloria por causa disso, você pode ser salvo por si mesmo. Paulo termina dizendo que até mesmo essas boas obras foi Deus que preparou para você. Nesses últimos tempos, eu passei por algumas dificuldades em relação à busca por um estágio. E para quem não sabe, né, eu faço também engenharia, além de teologia. E sem o estágio, na reta final agora da faculdade, eu não poderia me formar. E foi aproximadamente 1 ano de busca, orando, pedindo a Deus. E finalmente a oportunidade ela apareceu agora no final do ano, quando eu estava já desesperado. E uma coisa curiosa é que quando eu cheguei para ser admitido naquele dia, o meu patrão ele virou para mim e falou: olha, primeiramente parabéns, porque foi muito concorrido. A gente recebeu mais de 60 currículos. E o seu currículo não era o melhor. Olha o que ele disse. Tinham currículos melhores. Mas mesmo assim eu decidi te contratar. Ou seja, não sei por que ele me contratou. Já que ele só tinha um currículo, mas ele falou que quis me contratar. A partir desse momento, eu comecei a me dedicar muito mais, por 2 motivos. Primeiro, porque existiam pessoas melhores do que eu para serem contratados. E segundo, pelo meu estado de desespero anterior. Esses 2 fatores reunidos, me fazem me doar 100% no trabalho. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Se você tiver uma noção do que Cristo fez por você, você vai realizar boas obras. E se você tiver uma noção do seu estado anteriormente a Cristo, você vai praticar boas obras. Ou seja, você vai fazer boas obras porque você foi salvo, não para ser salvo. Essa é a diferença. Viver sob a graça é ser grato pelo que Deus já fez por nós. Por isso, faça não para alguma coisa, mas faça porque Cristo entrou na sua vida. Infelizmente, a gente vê pessoas se arrastando aí na vida com Deus. E talvez isso aconteça exatamente porque elas pararam de ter a noção do estado que elas estavam antes de Deus intervir e salvá-las. Aqui a gente precisa entender, necessariamente, o salvo realiza boas obras. Não tem outra opção. Como que você faz isso? Sendo ético em seus negócios, fazendo a vontade de Deus no seu namoro, no seu casamento, administrando bem o seu dinheiro, sendo honesto. A eleição está vindo aí amanhã. Seja honesto. Pratique boas obras. Mas não para receber alguma coisa, mas porque você já recebeu a graça de Deus. E é assim que nós encerramos a palavra de hoje. A gente viu aqui que Deus, na verdade, está presente em toda a redenção. É Ele que vai até o homem para regenerá-lo. É Ele quem concede o dom da fé. E é Ele mesmo quem te cria novamente para boas obras, como nós lemos aqui no texto. E tudo isso foi por causa do seu amor e sua misericórdia. Então a gente viu aqui hoje no ensino de Paulo sobre a graça de Deus, como era o nosso estado antes de Deus vir ao nosso encontro,
de calamidade, inclinado a fazer o mal, perdidos e mortos. A intervenção de Deus nessa história, e não por nosso mérito, mas por causa da graça, da eleição divina sobre as nossas vidas. E por último, o novo estado de vida sob a graça, praticando boas obras, porque Ele nos escolheu. Deus, nós te agradecemos por essa palavra e por essa tarde. Porque por mais que esteja sendo uma avaliação, isso aqui é a tua palavra, e a tua palavra ela tem poder. Por isso, para aqueles que ficaram até agora, até o final, que o Senhor faça frutificar essa palavra nos corações. Que não seja apenas 3 mensagens aqui que não fazem diferença, não. É a palavra do Senhor que foi semeada em nossos corações. Por isso nós te suplicamos, Senhor, faça a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.